Boa noite. Fechando a primeira semana do mês, vamos conferir os destaques do Jornal da Alterosa desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Pitbull é baleado depois de atacar 7 pessoas. Mulher é encontrada morta em hotel no centro da capital. Chuva interdita ruas da capital e fecha estradas no interior de Minas. E mais as notícias do esporte. Galo dá vexame em estreia na Sul-Americana. O JA começa agora. Um cão da raça Pitbull foi contido a tiros pela Guarda Municipal no bairro Planalto, região norte de Belo Horizonte, depois de atacar 7 pessoas. O guarda municipal Messias foi atacado pelo animal no momento em que tentava defender outras vítimas. Graças a Deus aí não teve um ferimento aí maior, né? Foi graças a Deus e por sorte o mesmo se encontrava aí com um aparelho no bolso da calça, onde foi a primeira mordida foi nesse aparelho, evitando que dilacerasse aí o joelho do mesmo. O cão, que estava furioso, foi contido a tiros pela equipe da guarda quando ele atacava uma idosa. Que a gente preocupa muito com os animais também, claro, tendo em vista aí que nós somos do grupamento ambiental da prefeitura, né? E a preocupação muito grande que temos, só que em primeiro lugar a vida humana, com certeza. E aí é onde nosso agente teve que efetuar um disparo para conter o animal, né, das agressões, e mesmo assim o mesmo não parou, continuou com as agressões, onde que foi feito mais um disparo aí no corpo do mesmo, foi encaminhado para o CCZ, se encontra vivo, tá? O animal em tratamento. Ao todo, 7 pessoas foram mordidas pelo animal. A informação que eu tenho é que elas passam bem também, não teve dilaceração nem nada, foi apenas um ferimento aí artificial. O dono do Pitbull foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Ele relatou que esse cão ele já fugiu outras vezes, né? Inclusive já atacou outras pessoas e aí, infelizmente, nessa aí deu ruim, né? Porque a gente estava no terreno e conseguiu verificar a situação e trazê-lo aí para não acontecer isso mais, né? Esperamos aí que ele seja punido de acordo com a lei, né? Porque isso aí é omissão de cautela e poderia ter matado alguém. Graças a Deus a GCM aí conseguiu intervir. A Polícia Civil informou que o dono do cachorro foi liberado. Ele assinou o termo circunstanciado de ocorrência por lesão corporal culposa e pela contravenção penal de omissão de cautela na guarda de animais. A represa Várzea das Flores, que faz parte do sistema de abastecimento do Rio Paraupeba, está com 100% da capacidade de armazenamento. Com isso, moradores da Vila das Flores, em Betim, na região metropolitana da capital, passaram a conviver com o risco constante de alagamentos. Muitas famílias tiveram que ser retiradas de casa. Theo voltou em casa para tentar recuperar alguns documentos. O imóvel, que ele viveu por 5 anos com a esposa e os filhos, foi coberto pela água da represa, que fica a poucos metros do local. Chegou 1,45 m dentro de casa, perdi todos os móveis, tudo acabado, tudo acabado. A gente está se sentindo sem chão, com tudo destruído, tudo acabado, e o descaso que aconteceu dia 24, hoje já é dia 7, agora que está tomando algumas precaução aí. Outras 50 famílias que moram na região da represa Várzea das Flores, considerada área de risco, também tiveram que sair de casa. Caminhões contratados pela Copasa ajudam na mudança. Os móveis ficarão em um galpão da empresa até que tudo seja resolvido. Todas as pessoas foram levadas para um hotel no centro de Betim. As despesas estão sendo pagas pela Copasa, que é a responsável pela represa. O juiz determinou que a Copasa fizesse o estudo da mancha de inundação. Na mancha, nesse primeiro trecho de 2 quilômetros, são 319 famílias que estão na área alagável. Porém, das 319 famílias, 51 precisam ser realocadas em função de risco iminente à vida deles. A gente espera que em 3 meses essa situação se resolva. Nós não sabemos se será nessa casa ou se numa outra que vai ser construída. O ideal é que já seja numa definitiva, porque eles não podem voltar a correr risco aqui. A Várzea das Flores, que é uma represa construída no Rio Betim, entre as cidades de Contagem e Betim, abastece cerca de 400 mil casas da região metropolitana. Por causa dos temporais dos últimos dias, o reservatório está operando em quase 100% da capacidade. A última vez que isso aconteceu foi em 2012.
ela subiu cerca de 2,5 metros de altura. E com isso ela chegou na sua capacidade máxima. Ela tem duas funções. A primeira é de armazenar água para poder fazer o abastecimento humano e a segunda é de fazer uma bacia de contenção, segurar a água de chuva para não contribuir no rio abaixo para poder prejudicar a população. E como ela chegou no seu limite máximo, infelizmente ela perdeu essa capacidade. Então hoje a gente vê um nível de água alto porque eles estão bombeando para poder ela ter essa função novamente de contenção. E vai ser feito alguma coisa, algum trabalho na represa para que não aconteça isso de novo? O juiz determinou que ela apresente soluções de engenharia para que isso tenha uma contenção controlada e não descontrolada como é hoje. E a chuva causou e ainda causa muitos transtornos na região metropolitana de Belo Horizonte. O bairro Jardim das Rosas, em Ibirité, por exemplo, é um dos mais castigados. Na área comercial do bairro, as ruas ficaram alagadas. Este comerciante se arriscou e improvisou uma balsa para fazer a travessia. Tá acontecendo e não é fofoca, é ao vivo que fala. 20 minutos de chuva, pancada de chuva, a gente já tá passando aperto. A água já tá invadindo a loja, não tá tendo vazão. E ontem não foi diferente, né, cara? A água chegou aqui mais ou menos 80 centímetros aqui dentro da minha loja aqui. Aí lama, tudo é prejuízo, nesse mês já é a terceira vez que acontece isso com a gente. Continuar assim, nós vamos ter que fechar as portas, né, porque tá difícil. Tá difícil, que a gente não vende e as boletas só tá vencendo. Após a forte chuva de ontem, algumas ruas ficaram cobertas pela lama. O seu João é um dos moradores que teve a casa totalmente tomada pela água. Olha o material que eu tenho aí, ó, e tudo para mim trabalhar. Já não serve mais, perdi tudo aqui, ó. Eu vou ter que dar um jeito de levar para sucata. Guarda-roupa todo desmontado ali dentro ali, o nível da água lá, ó. A altura do nível da água lá. A rua, ele tá desse jeito aí, com prego, tábua cheia de prego aí, caco de vidro. Eles não limparam a rua aí, a gente tem que juntar um mutirão para arredar a pá. Ou seja, a bagunça veio, invadiu por completo e trouxe mais bagunça ainda. Um velho pedaço de geladeira, é tudo. Bem ao lado dessas casas, inclusive da casa do seu Marcos, existe um córrego. E é esse córrego que, com volume grande de água, acaba inundando as residências que invadindo a rua, né, Marcos? Quando chove aqui, o senhor estava me dizendo que praticamente é uma extensão do córrego, né? Exatamente, é uma extensão do córrego e a única saída que nós temos aqui é, como vocês podem ver, fica tudo bloqueado. Quando chove, como vocês podem ver a altura que pega a água, ela entra no meu lote, entra no lote das pessoas todas aqui e na realidade fica todos sem saída. O seu Wilson teve que fazer esse murinho aqui, bem na porta da sala dele, para impedir que a água entre e invada a casa dele. Tem que conviver com isso, não tem jeito. Tem que conviver. Agora eu pergunto vocês, a minha casa vale quanto quando a pessoa chegar para comprar? Teve jeito, teve que sair, né? Pegar seu filho e ir embora. Tive que sair porque da primeira vez deu para a gente voltar, limpar. Da segunda vez a gente tentou também, mas da terceira vez não teve como não. Perdemos todas as coisas e como a gente tem crianças pequenas, não dá para arriscar mais. Não dá mesmo. E algumas avenidas da capital seguem interditadas para recuperação depois dos temporais. Sofrem moradores, comerciantes e motoristas. Via coberta por lama e máquinas trabalhando após o transbordamento do rio Arrudas na Tereza Cristina. Funcionários da prefeitura fazem a limpeza do local que mais uma vez precisou ter o trânsito interrompido. Uma empresa que fica às margens do Arrudas foi atingida pelo temporal. No local, um muro caiu em um caminhão estacionado. Na Mário Werneck, a situação não é diferente. Lá, homens e máquinas trabalham para liberar a via após um barranco ceder e cobrir a pista no sentido Raja-Gabalha. Por meio de rede social, a BH Trans orienta os motoristas que precisam passar por ali a usarem o desvio pela rua Senador Lima Guimarães. E algumas estradas mineiras também foram interditadas. Veja na reportagem de Laís Possani. Em apenas 12 dias, 4 trechos de rodovias da região cederam. Segundo o Departamento de Edificação e Estradas de Rodagem, o DR, 46 ocorrências foram registradas na Zona da Mata por causa das chuvas no início do ano. 26 de janeiro, a primeira cratera se abriu na MG 280 em Paula Cândido. A estrada liga a cidade ao município de Divinésia. Ai, que tristeza.
Poucos dias depois, o mesmo cenário, só que dessa vez em Tabuleiro. Uma mulher de 36 anos morreu depois que parte da MG 133 cedeu. O carro em que ela e o marido estavam foi engolido e, com a força da água, arrastado por 200 metros. Outros 3 veículos também caíram na cratera com cerca de 20 metros de extensão e outras 6 pessoas ficaram feridas. Na quarta-feira, um buraco que se abriu na MG 353 entre Juiz de Fora e Coronel Pacheco também se transformou em uma cratera por conta da chuva. A rodovia já estava interditada. A suspeita é de que o bueiro, que faz parte do sistema de drenagem da rodovia, entupiu. Tudo depende do tempo. Segundo o engenheiro do DER, tem que parar de chover para que a estrada seja consertada e que um desvio seja feito. Nesta quinta-feira foi a vez da BR-265, entre Tocantins e Piraúba. Um buraco se formou às margens da rodovia, que continua liberada. O DER informou que equipes estão distribuídas em vários locais do estado, trabalhando para manter a sinalização dos trechos e garantir as condições de tráfego. O departamento ainda informou que, para recuperar todos os trechos atingidos em Minas Gerais, é preciso de cerca de 75 milhões de reais. Enquanto isso, para quem não usar os caminhos alternativos, vai ter que dar meia volta. E o fim de semana vai ser chuvoso na capital. A previsão é de sol, com muitas nuvens no sábado e no domingo, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mas confira agora como vai ficar o tempo amanhã em todo o estado. Veja a previsão no mapa. Céu nublado com chuva isolada no Vale do Jequitinhonha. Nas outras regiões, o tempo fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Em Belo Horizonte, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Os termômetros ficam entre 18 e 28 em Carmo do Cajuru. Oscilam dos 19 aos 32 em Setubinha. Vão dos 17 aos 29 em Paracatu. E em Patos de Minas, mínima de 18 e máxima de 30 graus. E a nossa equipe voltou hoje, onde imagens foram feitas na Vila São Paulo, com ondas formadas pela água do Rio Arrudas. Veja com Pablo Thiago. Hoje o que vimos na Tereza Cristina, perto da Vila São Paulo, em Contagem, foi um rio calmo, mas que durante a chuva de ontem mostrou sua força. Nas imagens, moradores apreensivos com o nível do Arrudas subindo rapidamente. Enquanto isso, crianças brincavam às margens do rio, correndo risco de serem levadas pelas ondas. Sai, só, sai! Sai quebrando! Durante a entrevista ao jornal Estado de Minas, o engenheiro sanitarista José Roberto Champs explica o efeito pororoca que aconteceu no Arrudas. Segundo ele, a água sobe de uma vez quando atinge as vigas de concreto, causando o transbordamento. A Vila São Paulo vem sofrendo bastante com as chuvas. Em janeiro, várias famílias ficaram desabrigadas. Mirtes mora perto do rio e conta que o transbordamento é frequente. Tá direto, agora parece que foi pior, né? Dos anos anteriores, parece estar complicando cada vez mais. Vai ter que resolver esse problema dessa bacia, de onde está vindo esse problema, o que causou isso aí, né? Porque não tinha tanto esse problema, agora está constante. Tem alguma coisa errada aí, tem que descobrir, né? O Jornal da Alterosa vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos ver que a polícia procura suspeito de matar uma mulher num hotel no centro da capital. É já já. A polícia procura pelo homem suspeito de matar uma mulher dentro de um hotel no centro de Belo Horizonte. Ela foi encontrada com marcas de agressão e várias facadas pelo corpo. Segundo a polícia, o suspeito é o ex-namorado da vítima, que estaria insatisfeito com o fim do relacionamento.
O caso aconteceu aqui neste hotel que fica na Rua dos Guaranis, no centro da capital. De acordo com a polícia, a vítima é Ariane Barbosa de Salles, de 20 anos de idade, e o suspeito seria Gleison Santos Costa, de 24. O homem se hospedou aqui no hotel ontem pela manhã e teria dito a um funcionário que estaria aqui de passagem, pois seguiria para a Bahia. Gleison estaria insatisfeito com o fim do relacionamento que teve com Ariane por cerca de 6 meses. O homem ligou para Ariane, segundo um funcionário, durante várias vezes no dia para marcar um encontro com ela aqui. Os dois foram vistos aqui no hotel pouco antes das 10h30 da noite. Logo depois, Gleison tentou sair, mas foi impedido por um funcionário que disse que ele só poderia ir embora na companhia da vítima. Gleison ainda tentou despistar, fingiu ir até o quarto, mas conseguiu escapar levando uma mala. A perícia esteve aqui no local e constatou que a vítima foi morta por várias perfurações no pescoço devido ao uso de uma faca. Ela também tinha ferimentos espalhados pelo corpo. A faca usada no crime foi apreendida pela polícia junto a documentos e roupas. Gleison Santos Costa, de 24 anos, suspeito do assassinato, está foragido e continua sendo procurado. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem esporte com Péricles de Souza. O destaque é negativo. A derrota feia do Atlético na estreia da Copa Sul-Americana. Nós voltamos já já. Boa noite, Péricles de Souza. Boa noite, Carol. Tudo bem? Eu gosto de falar pereco, né? Mas vamos lá. Você falou que a torcida do Atlético estava esperando, né, uma chuva de gols, mas o que aconteceu aí? É verdade, estava esperando, mas essa chuva não aconteceu. Aconteceu uma coisa bem diferente, né? Digamos que um encontro de duas massas. Uma com futebol fraco, feio, frio, saído de Minas, que bateu de frente com o ar quente argentino da província de Santa Fé. Olha só o que deu. O União fez a força, foi quente para cima do Atlético. Logo nos minutos iniciais, marcou. Assim começaram os estragos na defesa do Galo. Gol de Walter Bou. Cabreira no contra-ataque amplia. Literalmente fez o caldeirão ferver para cima do Galo. E não parou por aí. A vergonha maior ainda estava por vir. Carvajal fez. Conta aí. 1, 2, 3, chega! Chega para o time da casa, para o Galo não. Pênalti. Era hora de diminuir a temperatura e abrir caminho para jogar mais tranquilo em Belo Horizonte. Mas Alan na cobrança perdeu e ainda acabou expulso no final da partida. Agora o Galo tem de vencer por 3 gols de diferença no jogo de volta, dia 20, em Belo Horizonte. Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético joga domingo em Patos de Minas contra o RT. E na quarta-feira encara o Campinense, na Paraíba, pela Copa do Brasil. Pois é, Péricles, mas voltando a falar de Campeonato Mineiro, domingo tem clássico, né? Tem, o primeiro do ano. E vai ser